Media Market Podcast começando mais uma super edição. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre as estratégias de marketing nesse cenário de constante transformação da mídia. Na nossa frente, uma super participação hoje veio direto do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Olha como o Media Market Podcast está podendo. Rauan Moraes é CEO e fundador da Simples Inovação, uma modeladora de negócios para e-commerce. Já ele vai explicar pra gente o que de fato é uma modeladora de negócio, porque eu também tô descobrindo hoje. Além disso, ele é Forbes Under 30 na categoria varejo e e-commerce. São mais de 10 anos de Simples Inovação. Pra gente é um prazer te receber aqui, Rauan. Bem-vindo ao Media Market Podcast. Muito obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui. Acho que vai ser um ótimo papo. Já tá sendo um ótimo papo essa introdução que a gente fez, então... Massa. Acredito que vai ser bem legal aí, bastante coisa pra gente conversar e trocar ideia, trocar experiências. Sem dúvida. Já tem sido um papo bem legal aqui nos bastidores e já tem várias coisas que a gente tava aqui pincelando um pouco que seria legal que tu compartilhasse com a nossa audiência. Mas eu gosto sempre de dar um passinho atrás e peço pros nossos convidados contarem um pouquinho. A gente sabe que é pouco tempo, né? Você é um cara aí que tem bagagem, mas pra contar um pouquinho sobre como que tu abriu a Simples Inovação, o que te deu esse estalo de, caraca, vou empreender? Como que foi esse processo e por que criar uma modeladora de negócios para e-commerce? Bom, o começar a empreender, eu tenho um pouco de dificuldade de precisar exatamente quando foi que eu falei, cara, eu vou empreender. A lembrança mais antiga que eu tenho disso é com meu irmão, ele me falando, eu acho que você gosta de fazer as coisas do seu jeito, você devia ter uma empresa. Não pode trabalhar pra ninguém. Basicamente. Talvez era uma forma dele dizer, você é meio chato, você devia fazer a tua própria empresa. E é engraçado, né? Às vezes a gente fala as coisas pra criança e a criança leva isso. Internaliza. Né? E aí, bom, eu de fato gosto de fazer as coisas, de tomar a iniciativa, tomar a frente. E aí, quando foi chegando a época de tomar a decisão ali até um pouquinho antes, assim, eu já participava de, tipo, organizava coisas, organizava luau, organizava evento beneficente. Eu gostava de criar. E aí, quando chegou na época de decidir faculdade, eu acabei fazendo a administração, porque era, cara, se eu quiser ter uma empresa, eu preciso entender de várias coisas. Sim. Aí fui fazer administração. Logo que eu entrei, me falaram de um negócio que existia na faculdade, que era Empresa Júnior, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, que eu tinha sido o melhor aluno e tal. Eu falei, eu tinha acabado de passar um monte de vestibular. Eu falei, isso aí vai ser moleza. E aí eu fui, eram 3 etapas do processo seletivo da... Pra entrar na Empresa Júnior? Pra entrar na Empresa Júnior. Caraca. E a primeira era uma prova. Eu tinha acabado de voltar, eu tinha estudado business no Canadá. Então, tipo, eu botei um monte de termo técnico, eu não entendia nada, mas sabe, decorei o termo técnico. Aí botava lá CRM, não sei o quê, não fazia ideia do que era. A segunda etapa era uma dinâmica, passei também. A terceira era uma entrevista. E aí eu entrei, eu falei, cara, molezinha. E aí eu fui reprovado. E aí eu comecei a falar, cara, peraí. Opa, peraí, o que houve? Calma aí, eu tinha um mega histórico, passei em vestibular, de 7 vestibulares eu passei em 6. E eu quase voltei no ano seguinte pra fazer o outro, porque eu queria fazer 7 em 7. Vou passar. E aí, fui melhor aluno no intercâmbio, não sei o quê. Não, isso aí é problema da empresa Júnior. A empresa de aluno, não sei o quê. E aí um amigo, que era quem tinha me falado da empresa, falou, cara, vai lá e pede um feedback. E aí eu pedi. E aí eu entendi que, assim, cara... Com certeza eu fui a pior entrevista da história da empresa. Eu fui muito mal. Eu não fazia ideia do que eu tava respondendo. Eu respondia meio robótico. Foi muito ruim. Os caras me deram um feedback. Aí eu entendi. Beleza. Acho que tudo acaba acontecendo pra melhor. Eu acabei indo fazer um curso em outra faculdade sobre tecnologia e logística. E aí sim eu passei a ter uma base de entender mais. 6 meses depois eu voltei pra fazer de novo o processo seletivo, as 3 etapas. Na hora que eu chego pra fazer a entrevista, era o mesmo cara que tinha me entrevistado 6 meses antes. Não acredito. E aí ele já veio o trauma. E aí ele já abre a porta e fala assim, 6 meses depois. Aí eu falei, querido cara, agora, meu irmão, ou saio eu vivo ou sai ele, porque, não tem que passar. E aí passei, entrei na empresa. E aí comecei fui pra área comercial e tal. Tinha um outro processo seletivo pra fazer, comecei. E aí esse cara, ele era presidente da empresa Júnior. E aí ele tava saindo e abrindo uma startup.
E aí ele me convidou para ser sócio nessa startup. Aí ele falou de novo, 6 meses depois. E aí me chamou para ser sócio nessa startup, que era uma startup lá em Niterói. A gente tava falando de Niterói aqui. Na época do boom de compra coletiva, isso aí era 2010, assim. E, pô, pra mim foi super legal, cara. O cara tinha me reprovado, depois me aprovou, agora eu sou sócio dele. E aí, aquela coisa de primeira startup. Isso lá em 2010 tinha acabado de chegar muita coisa aqui no Brasil, de Lean Startup, Business Model Canvas. Bem recente. O Facebook tava explodindo. E aí todo mundo olhava pra você e falava, você tem uma startup, você é milionário. E, cara, essa startup faliu. Com 1 ano. A gente chegou, tipo, não conseguiu dar conta. Em termos de... Era como se fosse um grupo de... Na época de compra coletiva. Tipo Groupon da vida, tipo um Groupon. Aquelas peixe urbano. Exatamente. Em questão de quantidade de estabelecimentos, a gente chegou a bater o peixe urbano em Niterói. Pô, que bacana. Bastante coisa. Porém, a gente não tinha grana de marketing para atrair público. E era um modelo de negócio que a gente chama de multilateral. Você tem que ter estabelecimentos para o público querer comprar e você tem que ter público para o estabelecimento querer anunciar. Sim. Um não vive sem o outro. Exato. Né? E acabou que a gente conseguiu fortalecer muito uma parte e não conseguiu a outra. Aí o negócio acabou encerrando. E aí, conversando com amigos que eram da empresa Júnior, eu fui assumir. Eu falei, cara, não, deu errado, não funcionou e tal. E aí eles falaram, cara, mas pô, a gente topa abrir outra empresa com você. E aquilo pra mim foi muito forte. Porque, pô, eu tinha 19 anos. Pra mim era, cara, eu fali, eu sou um falido, eu sou um perdedor, fracasso, o mundo nunca acabou. Mais. Mas sabe que eu tenho um grande amigo que ele sempre fala que já faliu 3 empresas. E isso ensinou ele a o que não fazer. Com certeza, com certeza. Então, assim, pelo menos por onde não ir, já sabemos. Qual caminho não seguir, você já sabe. E, de fato, acho que no fundo, assim, olhando, obviamente, né, engenheiro de obra pronta, olhando de hoje pra trás, cara, foi uma das melhores coisas que podia acontecer comigo, foi ter falido aos 19 anos. Porque não foi o primeiro projeto que deu errado, depois... logo nesse momento a gente fundou a Simples, mas a Simples foi dando certo e eu abri outras empresas que não deram certo. Mas aí foi muito mais fácil lidar, porque eu já tinha passado. Sim. Eu já tinha visto e falei assim, cara, tá você não bem. morre. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu olho que, cara, foi muito bom ter tomado essa pancada tão cedo, porque, querendo ou não, me preparou pra aguentar outras pancadas depois. Então, assim, se você pensa em empreender, começa cedo. Você vai falir, então fale cedo. Você tem menos custo. Logo o band-aid, logo de cara. Você tem menos custo, não tem filho, não tem casa. Pô, muito mais fácil. Verdade, tem razão. E aí, essa empresa que eu fundei com esses amigos foi a Simples. E como a gente tinha trabalhado em empresa júnior, era uma empresa de consultoria. E a gente via que a consultoria, ela ia até um ponto, mas não conseguia realizar. Porque, e aí pegando o porquê da modeladora de negócios, a gente viu que tinha 2 tipos de empresa para atender os empresários. Um eram as agências, que são muito passivas, aguardavam o que o cliente queria, e aí o cliente tinha que dar tudo mastigadinho, e ele devolvia aquilo. Se tá errado, foi o teu briefing. Eu entreguei o que você mandou. E no outro, a consultoria, que era o que a gente tinha vivido, que era, o cliente tinha uma dor, a gente ia lá, fazia um business plan, entregava o business plan, né, que é um calhamaço gigante de folha. O cara assistia a apresentação. Se guardar na gaveta, não tem. E guardar na gaveta. Porque ele não consegue operacionalizar aquilo. E aí a gente começou a ter ideia, a gente tem que juntar as duas coisas. A gente precisa ter um lado passivo para ouvir, mas principalmente a gente tem que agir. A partir do momento que eu entendi qual é a sua dor e qual é seu sonho, o objetivo do negócio, eu preciso botar em prática a parte de tecnologia, a parte estratégica, a parte ali de gestão de anúncio, de usabilidade, de UX, RO, e vários termos bonitos aí de tecnologia, inteligência artificial, enfim. Eu preciso operacionalizar isso, dar robustez, né? Então, a modeladora de negócio surgiu daí, da gente fazer essa junção de 2 pontas que eram opostas e acabava que o cliente ficava no meio perdido. Então, na hora que a gente junta as coisas, a gente passa a ter uma solução mais completa. E aí a gente passa a ter clientes crescendo 400%, 500%,
recentemente o Fluminense, a meta que era para bater em um mês, a gente bateu em 24 horas, e a meta que era para bater em 4 meses, a gente bateu em 20 dias. Que bacana. Então, muito por isso, a gente entendeu a meta, a gente falou, olha, como a gente resolve isso, como a gente aproveita o momento também. O clube estava às vésperas de ir para uma final, né? Agora já até ganhou a Libertadores, mas a gente conseguiu bater a meta antes do jogo. Então, assim, porque, ganhou o jogo, foi fácil vender. Fácil bater a meta, né? Não. A gente bateu a meta antes de ganhar o jogo e agora a gente já triplicou a meta. Então, muito por essa pegada. Porque a NUP de futebol, gente, perdoa. Ganharam agora a Libertadores, mas tem um próximo jogo que é maior, né? Então, tem no ano que vem... então demora ainda. No ano que vem aí tem o Mundial, que não sabe exatamente quando vai ser ainda a data, mas um que já é certo é a final da Recopa, que aí é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. É Recopa o nome? É Recopa. Não confirma comigo, não. Acho que é Recopa, se eu não me engano é Recopa. Se não for, gente, por favor. Mas vocês sabem qual é o campeonato. A galera que gosta de futebol vai saber. Mas você sabe que enquanto tu falava sobre essa passividade das agências, eu tava pensando sobre até as pessoas que a gente recebeu aqui no próprio podcast. A gente tem visto muito uma movimentação de modelo de negócio dentro das agências para a agência, ou às vezes, enfim, esse profissional que está em consultoria, passar a ganhar em cima daquilo que ele também trouxe de faturamento para esse cara. Com certeza. Isso é uma tendência? Tu que tá mais na ponta do mercado, assim, o que tens visto? A gente aplica esse modelo já há alguns também? anos. Massa. Então, o nosso formato de cobrança a gente entende qual é a estrutura que você precisaria para operacionalizar tudo isso. A gente aplica um desconto em torno ali de 40%, 60%, 70%, depende da negociação. Então, vamos supor, você gastaria 10 dinheiros. Você vai gastar, para facilitar a conta, 50 dinheiros a menos. E a gente pega qual foi o seu melhor mês de faturamento. 20% acima disso, a gente tem 1% de sucesso. Ou seja, o melhor mês eu faturei 100 mil reais. Então, o que a gente superar 120 mil, a gente tem 1% de sucesso. E aí, tem conta que às vezes o cara paga pra gente... O 1% lá é quase mais do que o fixo, porque a gente consegue crescer bastante. Não, e aí é um pagamento feliz, né? Exato. Porque ele tá feliz, você tá feliz, tá todo mundo crescendo junto. É um ciclo virtuoso, né? Exato. Bacana. Porque aí uma coisa que a gente defende muito, Luiz, é assim, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o dinheiro que a gente gera junto. Então, o dinheiro tá lá, do cliente. Ele que vai comprar. Então, se eu faço uma estratégia melhor, uma gestão de anúncios melhor, se eu aplico melhor inteligência artificial, experiência de usuário, se eu consigo melhorar tudo isso e faço a loja vender mais do que ela já vendeu, melhor da vida dela. Por que não eu não posso ter um percentual disso? E aí, quando a gente já bota essa proposta, obviamente é muito forte, né? E aí as empresas falam, não, com certeza, é justo. Porque você vai me fazer vender mais do que eu já vendi, 20% mais, e aí sim eu tenho o success fee, né? A taxa de sucesso. E tem dado certo, né? Afinal de contas, são mais de 10 anos de empresa, daí sem falência. Então, já é um ótimo sinal. Já é um bom indicador. Você vinha comentando que são mais de 2.000 projetos já na rua, né? Traz um panorama pra gente de onde vocês têm atendido a clientes, enfim. São mais de 2.000 projetos em 3 continentes. O Brasil ainda é o maior, né? Sim. Mas a gente tem a expansão nos Estados Unidos, Europa e na Ásia, em Dubai. E agora, justamente nesse ano, foi um ano bem de preparação, e no ano agora de 2024 a gente vai fortalecer mais essa presença em Europa e Estados Unidos. Ásia é um mercado bem difícil, tem muitas particularidades, a gente consegue operar, mas não é algo que a gente vai fazer tão agora, porque é difícil, assim, só pra você ter uma ideia. A conta de anúncios que você tem no Facebook aqui, América, Europa, é uma. A conta que você tem em Dubai é outra. Então, existem uma série de leis, de coisas que podem e não podem ser usadas. Então, existe um clima um pouco mais complexo ali, em questão de técnica mesmo, ferramental. Então, a Ásia está um pouco parada, mas a Europa e Estados Unidos, e o movimento que a gente está fazendo muito é levar empresas daqui para lá. Legal. Entendeu? Então, a Europa, por exemplo, Portugal principalmente, é um país desenvolvido, obviamente, é um país rico,
mas não é um país tão digital. Então, o que o governo está fazendo? Dando dinheiro para as empresas se digitalizarem. Nossa! Então, a gente abre a operação em Portugal e quem financia a operação dos nossos clientes são os fundos. É o governo. Que bacana. E boa parte desses fundos é fundo perdido. Ou 50% ou 100% perdido. Então, isso é uma baita oportunidade para quem quer internacionalizar, para marcas que muitas vezes já estão fortes aqui no Brasil e as outras marcas lá de fora estão vindo para cá. Então, nada mais justo que você também explore o mercado lá fora. Mas às vezes fala, mas eu não tenho capital para competir em euro. Não precisa. Não precisa. Se a gente consegue montar um plano de negócios provando que a tua empresa é estável aqui no Brasil, a gente consegue mostrar isso para Portugal, abrir uma sede lá ou uma filial, aí, questão burocrática, ou o que for mais interessante, capta esse dinheiro banca o nosso trabalho e banca o anúncio. Então você ainda ganha fôlego para fazer divulgação e conseguir vender. Né? E com muito mais tranquilidade, né? Porque vocês já passaram por esse processo com outros players, então já tem aquela segurança do caminho a ser trilhado, enfim, imagino que seja um processo super burocrático. Sempre que a gente fala de internacionalização aqui, eu fico muito atenta, porque eu acho que deve ser difícil pra caramba, um puta desafio tu pegar a tua expertise que tu tem, que é brasileira, que mesmo que a gente tenha um país de dimensões continentais, é uma cultura muito particular. E levar isso pra fora, sabe? Eu imagino que não deve ser nada fácil, eu sempre fico observando. De fora, assim. E da mesma forma que quando você pega uma coisa lá fora, você precisa tropicalizar, que a gente brinca, né? Pra trazer pra cá. Quando você tá levando daqui pra lá, também. Vou te contar um exemplo fácil, assim. Eu não posso falar o nome porque ainda não tá lançado. Mas uma marca de moda praia, né, biquíni, grande aqui no Brasil, mas tem um nome muito brasileiro. E aí quando você leva, principalmente para os Estados Unidos... Não tem aderência. Não tem pronúncia. Eles não conseguem falar. E aí qual que é o ponto? Bom, então a gente precisa mudar o nome. Então, além da internacionalização, eu tenho que fazer um novo branding para uma nova marca. Sim. Mas eu preciso mostrar o gancho de que é uma marca, mas ela é filha da marca mãe aqui no Brasil, porque a moda praia brasileira é muito forte. Sim, né? Já é um conceito que vende por si só, né? Exato. Então, esse às vezes é um detalhe. Você fala, não, pega a empresa aqui e leva lá. A gente mesmo passa por isso. Porque o nome da empresa é Simples. Não existe Simples em inglês. É verdade. Então, é um termo estranho, né? Simples. Não existe. Não devem nem conseguir pronunciar direito. E aí a gente abriu uma outra marca lá, carregando toda a experiência daqui, mas a gente abriu uma marca para ser aceita em inglês, fácil de ser falado em inglês, que é o nome do nosso grupo hoje, que é a Dia Lab. Então, a Dia Lab Commerce é o nome da Simples nos Estados Unidos. Porque é o mesmo pool de serviços que a gente tem, mas para uma marca ser aceita mais facilmente localmente. Não, e já fica a dica também, né? Se você tá pensando em abrir uma empresa, já vai pensando aí numa possível internacionalização já na hora do naming. Bem pensado, bem pensado. Sensacional. A gente conversava muito aqui nos bastidores e com o pessoal também da Noar, que é a agência que é responsável por indicar pra gente o Rauan, estabelecer essa ponte de contato, sobre um tema que eu gosto muito, queria que o Jean estivesse aqui, que é o nosso outro apresentador do Media Market Podcast, porque a gente sempre que fala nesse assunto se divide. Porque eu, apesar de ser millennial, tenho um comportamento total de geração Z, que é de compra online. Eu não vou nem ao supermercado, Rauan, pra você ter ideia. Eu peço tudo via delivery. E aí, entre os materiais que a gente tava conversando pra esse episódio, a gente viu muito o assunto inteligência artificial revolucionando aí a geração Z num e-commerce. Queria que tu trouxesse pra nossa audiência, que pode estar nos ouvindo, pensando, a geração Z nem é público consumidor ainda, pra que eu vou me preocupar com isso? Como que eles podem já, primeiro colocar isso na cabeça, porque logo, logo eles vão ser os principais consumidores do Brasil, e o que eles já podem ir proporcionando pra essa galera que, ao meu ver, e aí você me corrige se eu estiver viajando, tem um hábito de consumo completamente diferente da geração anterior. Sim. É muito interessante esse ponto que você falou, né? Porque... mas a geração Z não tem poder de consumo. Não, mas tem um poder de influência muito forte, né? Então, é a primeira geração... eu também sou millennial. Então, eles são a primeira geração que nasce com internet. E,
É normal? Não, não é Não, é normal. bem Isso é diferente. completamente diferente, né? A ansiedade deles, a velocidade que eles querem as coisas é muito diferente. Não adianta você culpá-los disso. Não, é o mundo que eles cresceram. É assim. Sim. O mundo pra eles é normal. Eu lembro quando... Você passou por isso também. No colégio, o professor falava: você vai pra casa, recorta pássaro e traz pro amanhã. Pensa isso. Eu tenho uma irmã de 11 anos. Quando o professor manda ela recortar pássaro, ela vai no Google e bota pássaro. E aí ela imprime aquela folha. Ela não sabe nem o que é recortar de revista. Não sabe nem usar tesoura mais. Esses dias eu ensinei pra um menino da nossa equipe a função do rádio. Que ele estava ouvindo o rádio. E aí ele... Sério que antes, quando não tinha Spotify, vocês tinham que ficar esperando a música que você queria ouvir tocar? Eu, sim. Mais ou menos isso. Ele, nossa, que horror, né? E eu, pois é. Acontecia. Ficava esperando. E você ainda anotava o horário, porque tinha promoção que você tinha que dizer o horário que você ouviu a música. Ou então corria pra gravar. Isso era o ápice. Preciso gravar essa música. Então, é uma geração que já nasceu muito mais rápido, né? É uma geração que não conhece limite de informação. Então, isso demanda muito, por exemplo, o trabalho do vendedor de loja, falando de loja física mesmo. Antigamente, qualquer coisa que o vendedor te falasse, você ia falar: ok, eu vou acreditar, ele é o vendedor. Ele que sabe sobre esse produto, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas vezes, o consumidor sabe mais do que o vendedor, porque ele consultou, ele já pesquisou e tal. E essa é uma geração que consome bastante informação. Então, quando ela de fato hoje não é a principal consumidora, mas a gente tem que lembrar que o tempo passa. Rápido. Muito rápido. Então, em breve vai ser. E ela já é muito influente dentro de casa. Então, ela já influencia no comportamento de compra dos pais, dos avós, né? Ela faz um movimento que a gente chama de verticalizado, né? Ela influencia para cima. Ao invés de ser o pai que está influenciando o filho, é o filho que influencia o pai. Então, não adianta querer brigar. Querer falar: não, isso é um absurdo, essa geração tá perdida. Não sei. Esquece. O ponto é como lidar. Então, o que essa geração gosta? Ela não gosta de uma comunicação fria. Ela gosta de ter algo feito para ela. E é engraçado porque essa é uma das coisas que a gente fala que é justamente o principal ponto de sucesso do digital. Sim. Que é quando você tá buscando uma coisa e você fala assim: uau, é isso que eu queria. E essa geração gosta disso. Então, o universo dos games é totalmente personalizável, totalmente customizável. Cada um tem o seu avatar, que tem o seu jeito, o seu nome, a roupa, a cor, o tênis. É uma geração buscando individualidade ali. E aí esse cara vai comprar e você manda um e-mail marketing que é o mesmo pra todo mundo, com um monte de produto que ele não... Nunca nem teve interesse. Não vai funcionar, não vai ter aderência. Então você precisa, e aí entra muito a inteligência artificial fazendo essa personalização, entendendo. Uma pessoa que tem esse hábito de consumo tende a gostar disso. Então vou propor produtos semelhantes. Tem hoje inteligências artificiais que a gente usa que é durante o comportamento de navegação. Assim, você nunca acessou a loja. Você acessa pela primeira vez. Conforme você navega na loja, a loja é personalizada para a tua experiência de compra. Então, se você tá tomando... Isso é possível. Sensacional. Então, assim, se você, por exemplo, está demorando muito para fechar um pedido, ele vai parar de te sugerir itens para você fechar logo. Se você tá botando um monte de coisa no carrinho e ele entende que você vai comprar, ele continua te sugerindo porque você vai comprar mais ainda. Então, você consegue personalizar durante a navegação de compra. Questão de recomendação, né? Que aí é o exemplo mais fácil para todo mundo entender. Netflix. O que você vê na Netflix é uma coisa, o que eu vejo é outra. O que cada um aqui vê é uma coisa. Porque é totalmente customizado para aquilo que a pessoa gosta de ver. E aí, se você entra lá na Netflix, pode ser que o mesmo filme que aparece para você tenha uma sinopse, aparece para mim com outra. A capa, a foto ali do filme apareceu para mim, eu não cliquei. Daqui a pouco a Netflix é um filme novo, eles vão mostrar de novo com outra foto. Capa. Então, tudo isso é inteligência artificial atuando na personalização de experiência. Então, não tem jeito, assim. É uma geração que vai consumir cada vez mais personalizado.
O lado bom é, se você consegue entregar essa experiência de qualidade, é uma geração que consome, né? Então, o universo dos games hoje é um universo gigantesco de bilhões de dólares, né? E conforme essa geração cresce, ela vai passar a consumir outras coisas, né? E aí você começa a pensar, vamos dar uma pirada aqui. Como é que esse cara vai comprar apartamento? Porque uma hora ele vai crescer, ele vai querer casar... Vai precisar, né? Será que ele vai comprar numa corretora normal? Ou será que ele vai querer um óculos de realidade virtual para fazer uma visita? Então, assim... é uma geração que ainda não é o decisor? Dá graças a Deus por isso e começa a correr... Atrás. Exato, isso que me preocupa mais. As pessoas ficam falando como se fossem crianças. Já não são mais crianças. Essa galera já tá na maior idade, passando disso, sabe? A galera... Porque o corte é em 2000 e... A nova geração começa em 2010, a que a gente chama de alfa. Já tem 13. Então, ó... A gente já tá em 2023, sabe? Engraçado que tu tava falando sobre essa parte de personalização do meio digital. Eu lembro que quando eu comecei a estudar cybercultura, a gente olhava pra personalização, assim como a gente olhava pra interatividade, como coisas mega distantes. A gente ficava, caraca, um dia a gente vai poder personalizar, um dia a gente vai poder interagir. Hoje é tipo, default, né? Se você não tem esses critérios, enfim, simplesmente não vai converter, de forma alguma. Massa. A gente tá há poucos dias da Black Friday, então eu queria puxar esse assunto. A gente conversava aqui nos bastidores, eu e o Raul dando risada, né? Porque provavelmente quando esse episódio for ao ar, a gente já vai estar mais próximo ainda da Black Friday. Então a gente já adianta que pra esse ano não dá tempo, tá? Pega o bloco, anota pra colocar essas estratégias, essas dicas que o Raul vai dar pra gente pro ano que vem, porque esse ano já não dá mais tempo. Mas aí, como que a gente consegue estruturar? E aí, o que tu puder trazer de boa prática pra gente, considerando o e-commerce, que é a tua expertise maior, como é que a gente pode se preparar pra Black Friday? Com antecedência. Com antecedência. Acho que o ponto mais comum, sim, mas acho que ainda é importante falar. A coisa que a gente mais fala aqui nesse podcast, Raul, é o básico, é o avançado. Então, pode ir no básico, não tem problema. Que é, não faça Black Fraud. Acho que esse é um bem básico, mas é bom reforçar. Boa. Metade do dobro, ninguém acredita nisso. O Google lançou uma ferramenta agora que direto nos anúncios ele já te mostra a cotação de frete daquela empresa. Que legal. Porque tinha muita empresa que às vezes abaixa o preço do produto e sobe o frete. E aí quando você está pesquisando só produto, você não dá conta. E aí o Google foi e lançou uma ferramenta agora pro Black Friday, que ela te dá a cotação do frete também, se você quiser. Bacana. Então, cara, joga limpo. Faz o correto. Não tenta dar uma de malandro, de espertão. Isso não vai colar. Principalmente porque a gente tá cada vez mais em contato, e vai muito ao encontro do que a gente tava falando agora, de um público muito qualificado. Esse cara vai ver que a tua marca tá fazendo uma prática ali que não é muito bacana, e a tua marca em si vai ficar prejudicada. Sim. Eu não compro de marca que toma esse tipo de atitude, e eu não esqueço. Eu vou lembrar ano que vem, depois, essa é a marca que engana o consumidor, não compro. Que aí vem aquela velha máxima, né? Um consumidor feliz fala pra 2, 3 pessoas. Um consumidor chateado fala pra 7. Então, é o dobro. Mais que o dobro. Então, se você não gostou, você fala, esse cara fez isso aqui. Aí quando você vai encontrar seus amigos, você fala, esse cara fez isso. Muito mais provável a não indicação, né? Então, cara, joga limpo. Entenda também o que é saudável ali. Hoje tem muita empresa que fala pra gente, mas eu não posso fazer um Black Friday de 70%. Tudo bem, então não faça. Porque não adianta você fazer um de 70% e amanhã, em dezembro, você falha a empresa. Sim, isso é muito importante. Então, entenda qual é a tua margem saudável, né? O que tá dentro ali do possível de você fazer realmente. E se prepare, por exemplo, eu vou colocar esse produto aqui. Então, beleza, mas esse produto você produz ou você compra? Eu produzo. Quanto tempo leva para produzir? Faça estoque. Não, eu compro, o fornecedor leva tanto tempo para me entregar. Faça estoque. Então, o varejo, no básico do básico, e que é o avançado, você tem que ter produto. Se você não tem produto, você não vende. Então... E a experiência também fica prejudicada, porque a coisa que mais dá raiva é quando você compra, principalmente em épocas como essa, Black Friday, logo Natal, muita gente já compra presente de Natal, e aí atrasa a experiência do teu cliente. Porque aí a gente tá falando de Black Friday, mas logo em seguida vem Natal, né? Que aí e muita gente acaba aproveitando essa data pra comprar também presente de Natal, antecipar, né? Quem é organizado nesse nível. Sim.
Então, assim, entregue, né? Isso é outra coisa também. Então, se prepare logisticamente, você fez estoque, prepare que a sua logística vai dar conta de despachar tudo, de entregar tudo. A gente teve alguns anos atrás uma grande transportadora aí que não está mais entre nós e que, cara, tiveram um cliente com 20 mil pedidos atrasados porque a transportadora não deu conta. Então, assim, certifica quem são os teus parceiros logísticos, de que eles já fazem isso há muitos anos e eles vão dar conta de botar para fora. Porque é de fato, assim, a gente fala muito do Black November, então, que é o que a gente recomenda, principalmente para quem tá começando. Se você vai jogar só a Black Friday ali, é muito difícil. Isso era uma coisa que a gente ia perguntar mesmo. Porque tem surgido várias, né? Várias vertentes de Black Friday. A semana, Black Week, ou o final de semana, ou o mês inteiro. Então, vocês recomendam, principalmente se for um iniciante, praticar durante o mês inteiro. Sim. Essa campanha. Legal. Porque eu tenho mais chance de te impactar. A Black Friday, quando a gente olha quais são os itens mais desejados, ainda são eletrônico, linha branca, eletrodomésticos, celular. Então, ainda são itens caros e que não são itens que o cara vai comprar do pequeno. É o item que ele vai comprar da Americanas, Magazine Luiza. Porque é um cara que vai comprar um lote de 10 milhões de iPhone, sei lá, e vai dar um mega desconto. Então, o pequeno não vai ser competitivo nisso. O pequeno, nem o médio. Só o cara grande, gigante que vai ser. Então, qual que é a jogada? Tenha mais oportunidades. Se eu quero fazer uma cesta de basquete, se eu arremessar uma vez, eu tenho uma chance. Se eu arremessar 30 vezes, eu tenho 30 chances. 30 vezes mais. Então, faz um mês. Impacta várias vezes, entendeu? E aí você tem mais chance de pegar a consumidora ali na hora que... tô com tempo livre, eu vou ver. Então, é por isso que a jogada de você ampliar o tempo. Existe um outro ponto, que é a questão de você talvez perder um pouco o gatilho de urgência, de fato, mas se você é pequeno, usa outra coisa, usa o gatilho da escassez. Então, são poucas peças, poucas unidades, então, que aí você consegue gerar uma urgência para cliente comprar. E considerando um mês também, tu consegue trabalhar com prova social, tu pode mostrar a roupa, enfim, de quem já chegou. Olha só, fulano aproveitou a promoção do Black November, né? Tem vários outros artifícios que dá pra usar nesse caso. E aí, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é uma parada que as empresas estão começando a fazer agora, e eu acho que é uma jogada sensacional, que é o cashback. Quando pensa o seguinte, a empresa vai faturar 100 dinheiros. Se ela decide que ela vai dar um desconto de 20%, ela vai faturar 80 dinheiros. Se ela vende a preço cheio e dá 20% de cashback, ela fatura os 100 dinheiros e ela gera um crédito futuro de 20%. Então, 20 dinheiros que vão ser consumidos na frente. Quando você vai consumir o cashback, você não usa só o cashback, você compra mais alguma coisa. Então, a empresa ganha o dinheiro todo aqui e na hora do consumo, o cliente gasta mais alguma coisa. Ele não consome só o que está ali. Então, o cashback é uma ferramenta excelente para fidelizar. Por quê? A gente está falando de Black Friday, depois vem Natal e Réveillon. E depois, alto verão, quando a gente está pegando o gancho de moda. Fideliza o cliente pro período inteiro, cara. Não dá só se mata de dar um desconto de 70% que vai matar a tua margem e em dezembro você tá desesperado para pagar as contas. Não! Gera um cupom de próxima compra, gera um voucher. Existem ferramentas hoje para isso, mas dá para fazer manual. Se você não tem um volume gigantesco de venda, gera ali um voucher, gera uma padronização. Pedidos até tanto é um voucher de tanto, pedidos até tanto, um voucher de tanto. Que você ainda incentiva o cliente a comprar mais. Até 100 reais é 10%, a 200 reais é 20%, é 30%. E vai aumentando, incentiva o cliente a gastar mais. Então, e você ainda gera uma oportunidade de voltar. O cashback influencia muito na lembrança de marca. De, opa,
eu tenho cashback aqui. Uhum. Não, você não esquece, né? Se eu tenho cashback aqui, muito provavelmente eu vou lembrar de voltar lá, justamente por conta disso. Sensacional. E até aproveitar isso que tu tá comentando, da importância, enfim, que tu enxerga no cashback, pra te perguntar se tem alguma tendência aqui, quem tá nos ouvindo deveria ficar atento, principalmente aí quem trabalha com loja virtual, tá focado muito em e-commerce, que tu tem observado em feira, em evento, ou até mesmo online aí no teu consumo diário de conteúdo, que é alguma coisa que de fato, sem ser o metaverso, né? Deixa eu te contar uma história. Quando a gente começou a gravar esse podcast, eu sempre faço essa pergunta. Dentro do segmento, o que tem de tendência que tu tá enxergando? Todo mundo falava de metaverso, não, porque agora o Mark Zuckerberg lançou o metaverso. De repente, morreu o metaverso. Aí todo mundo que sentava aqui, não, IA. Porque agora a IA vai vir forte. E, de fato, a IA se provou muito mais relevante para o mercado, muito em função também da popularização do ChatGPT, da OpenAI, do que o metaverso. Mas eu gosto de ver também, até para acompanhar esses movimentos, que a gente que é profissional de marketing é muito early adopter das coisas. A gente acha que todo mundo tá super usando, que tá em alta. Mas, enfim, o que tem de tendência que a gente pode observar e, de repente, pode de fato se materializar numa estratégia? Só um pequeno parênteses. Eu acho que eu só não sofri essa onda do metaverso de pirar porque eu tinha pirado lá em 2018. Você foi early adopter mais do que o esperado. Porque tem um filme, se eu não me engano foi 2018 que foi lançado, o Jogador Número 1, Ready Player One, que é um filme do Spielberg. Não conheço. Que é inspirado em um livro que fala sobre metaverso, que é o Oasis e tal. É um filme, cara, sensacional, assim. O Facebook tinha acabado de comprar a Oculus, que é a empresa que tinha a mega tecnologia de metaverso e tal. E aí lançou esse filme, e aí eu tava tipo, caramba, isso aqui vai... Obviamente, nada aconteceu. Sim. O filme foi lançado e muita gente fala, que filme é esse? Eu acho um dos melhores filmes que eu já vi, mas muitas vezes fala, que filme é esse? E, então, acho que quando veio essa... Tá vendo? É aquilo, eu levei pancada cedo, me poupou de tomar outra mais na frente. Boa, vou andar com você. Gente, começa a seguir o Raul aqui nas redes sociais. Mas não é que eu não levo pancada, eu levei e só tomei um pouco antes. Mas, sabe uma coisa que não é tendência, tá? Mas é o básico avançado. E que eu acho que, às vezes, as pessoas falam, mas não botam na prática. Que é isso aqui. Mobile. Todo mundo sabe aí, mundo de marketing, tecnologia, pelo menos, vou ser bonzinho, vou falar 5 anos, mas eu acho que até mais, porque só 3 foram pandemia. A galera falava de mobile first. Mobile first. Mas na prática ninguém faz. Você vai fazer um layout, o designer faz um layout que parece que ele vai projetar na tela de cinema. Que é um negócio que é lindo na horizontal. Na hora que bota aqui, não dá pra comprar. Sim. E aí, uma coisa interessante. O ano passado, a gente bateu 55% das vendas do e-commerce brasileiro foi pelo celular. A gente tava falando de futebol. Quando tá tendo jogo, 98% dos acessos nas nossas lojas virtuais de times que a gente tem são pelo celular. Porque o cara tá lá, vendo e tá aqui. O time fez gol, ele bota o produto no carrinho. O time tomou gol, ele fecha o celular. O time fez outro gol, ele bota outro produto no carrinho. O time ganha, ele compra. Então, ele tá aqui e tá ali, que é a questão de... Nossa, mas que mercado oscilante, hein, pra você? Pensa que droga. Então, proporcionar uma experiência excelente no mobile é básico, mas continua sendo o que eu considero mais importante no e-commerce. Porque você entra em várias lojas que são lindas e você não consegue navegar pelo celular. E aí por quê? Porque o profissional que faz a loja, ele navega no iMac. Ele navega no MacBook Air, ele navega no MacBook Pro. E ele fala, essa loja tá linda, mas ele esquece de olhar no celular dele. Ele esquece de fazer um teste no Samsung ou no Android que o cliente vai consumir. Então, isso eu não acho que é uma tendência, isso é uma realidade que as pessoas não olham. Né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão do overdata. Durante um tempo, né, falava-se muito, eu preciso ter dados. O e-commerce é excelente porque tem dados. Legal. Aí todo mundo vai,
O Google Analytics hoje, você pluga lá, ele te enche de dado. O que você faz com isso? Olha. E aí não adianta nada, você tem uma overdose de dados, que é um overdata, você se acumula de dados e não consegue tomar decisão. Então, os dados, eles não servem para você ter uma overdata, eles servem para você ter um smart data, que é você olhar os dados e conseguir tomar uma decisão a partir daquilo, colocar aqueles dados em perspectiva, né? Pô, esse dado de que 55% das vendas acontecem pelo mobile, não é um dado que eu, Raul, inventei, tem um monte de pesquisa aí, as pessoas olham, mas na hora que ela vai operacionalizar o e-commerce, ela faz de outro jeito. O que adianta, então, você ter informação? Então, assim, eu discordo totalmente, não existe era de dados. A gente está na era da perspectiva. Todas as informações estão disponíveis, mas se você não sabe pegar essa informação e criar uma estratégia prática e obter resultado... É a mesma coisa que não ter, não? É a mesma coisa que não ter, perfeito. É a mesma coisa que você desativa o Google Analytics, o Clarity, o Optimize, o que você quiser usar, Hotjar, desativa e vai na fé. Porque se você tem, mas você não usa, não adianta nada. Uhum. Então, acho que tem muitas coisas que são detalhes, que às vezes é o arroz com feijão, e o cara às vezes tá iludido, pensando no metaverso, ou no chat GPT, ou nisso. Cara, faz o básico, brother. Tem muitas lojas de marcas grandes, e eu não vou citar nomes aqui para não comprometer ninguém, nem me comprometer, que a gente atende, e que muitas vezes a gente vai e acerta o básico. Não é, a gente é genial. Pô, legal, a gente... De fato é bom no que faz. A gente de fato é bom, né? Graças a Deus. A gente trabalha bastante. Mas tem muita coisa que a gente pega e que às vezes o cara tá pensando lá no mundo do chat GPT, no mundo da lua, e não tá olhando o básico. Uhum. Recentemente eu peguei uma loja, porte legal, que tava com um prazo de frete, assim, absurdo. Eu falei, se você estivesse comprando na sua loja, você ia esperar 15 dias úteis para receber? Imagina, não. Gente. Por que seu cliente vai esperar? Não vai esperar, né? Então vamos lá, primeira coisa. Vamos mudar seu parceiro logístico. Ou vamos mudar o teu contrato. Tem gente que acredita, o correio é o mais barato. De fato. Mas se você vai lá sozinho e faz um contrato com o correio, é o pior contrato da sua vida. Porque ele vai te dar um preço de balcão. Se você entra para dentro de um hub logístico, que além de atender você, atende mais milhões de lojas, o teu preço vai lá embaixo e o teu prazo também. E aí, cara, é um detalhe. Uhum. É um arroz com feijão. É o prazo de entrega. Que é fundamental, né? Pra quem vende online. Não é? Nossa, sem dúvida. Então, acho que, óbvio, você tem que estar olhando tendências, olhando coisas, mas você tem que fazer o básico funcionar. E aí você começa a avançar, a pensar em próximos passos, a pensar em como fazer. Aí agora é o momento metaverso. Eu acredito muito em realidade aumentada. Por quê? Porque eu acho ela menos invasiva. Uhum. A realidade virtual, pode ser... Talvez olhar esse podcast daqui a 10 anos e falar, que vai pegar mal, falando né? essas coisas. Mas isso acho que é normal. O espírito desse tempo aqui, gente. Hoje é dia de 7 de novembro. De 2023. Tem que deixar o ano registrado também. Boa. Porque, cara, todo mundo já tem o celular na mão. Então, é muito mais fácil. A realidade virtual, ela ainda é invasiva. A gente viu o óculos da Apple. E vários players, né? Há muito tempo já tentando emplacar esse óculos e simplesmente não vai. É caro, né? É caro. É inacessível, né? Exato. E aí, se você não tem um produto que ele consegue sair do early adopter, ir para early majority e cruzar a curva de early majority para late majority, ele não gera impacto, ele não revoluciona. A curva da inovação mostra isso. Então, eu acho que existe uma coisa mais fácil, que é a realidade aumentada, que hoje existem algumas aplicações. Quando surgiu o Meta, eu achava que talvez eles fossem explorar mais isso, porque qual que é a grande dificuldade da realidade aumentada? Ela, na verdade, é uma tecnologia simples. Eu tenho um gatilho, um trigger, ele dispara uma interação que aparece na minha tela. Uhum. Então, por exemplo, tem o rótulo aqui da água, na hora que eu aponto o celular, ele mostra aqui, sei lá, uma cachoeira com água aqui. Legal. Só que, para que eu tenha que esse trigger dispare isso, eu preciso ter um banco de informações central
em que armazena todos esses gatilhos. Porque senão você cria uma coisa, aí você tem que fazer o seu aplicativo. Aí depois ele faz o dele, ela faz o dela, eu faço o meu. Entendi. Aí não adianta. Sim. Porque aí o consumidor vai ter 500 aplicativos pra poder sair lendo as coisas. Também não tem usabilidade nenhuma. Teve uma marca de cerveja que fez uns rótulos lindos, 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 com inteligência... Com realidade aumentada. Você apontava e aí aparecia um dragão. Pô, lindo, lindo. Eu esqueci o nome da marca, mas excelente o trabalho, ficou lindo. Mas você tinha que baixar o aplicativo deles. Eu baixei por gostar de cerveja e por gostar da experiência. Mas isso não consegue crescer. Só que você pensa, o Meta tem mais de 2 bilhões de pessoas que têm conta no Meta. Se esse cara é o repositório de gatilhos, você consegue emplacar a tecnologia. Porque aí você faz a curva de early majority para late majority. Aí eu achava, pô, se esse cara fizer esse caminho, acho que vai dar certo. Acabou que o caminho não foi esse, e talvez também não desse certo. É um puro achismo meu. Talvez daqui a 10 anos a gente dê risada disso. Mas é uma coisa que eu achava que, cara, podia ter sido um caminho ali explorado. Acabou que não foi, aí logo veio a nova paleta mexicana, né, que é inteligência... Depois o frozen yogurt. Veio aí, aí. Depois a hamburgueria gourmetizada. Sensacional. Raul, outra coisa que eu queria ouvir de ti, que é muito bacana e enriquece muito esse nosso papo, é o que tu tem consumido. E aí, assim, não precisa ser nada relacionado ao nosso segmento, a marketing, mídia, mas algo que tenha te despertado para um insight novo, que tenha te gerado algum conhecimento novo. Pode ser podcast, pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, algo que tu possa indicar para nossa audiência consumir também. E adquirir aí um pouquinho dessa expertise. Pô, essa pergunta é boa. Difícil, né? É difícil, né? 70 episódios de Media Marketing Podcast, entendeu? Foi ampliando aqui o repertório. Eu gosto bastante de ler. É uma coisa que eu não fazia e passei a fazer e acho que abriu muito a minha cabeça. Um livro que pra mim é um dos melhores, pegando o gancho de empreendedorismo, é O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. É um cara que teve uma empresa de tecnologia que ela chegou a valer centavos, assim, à beira da falência. Ele reestruturou a empresa e vendeu por 1,6 bilhão pra HP. Caraca! E assim, é muito legal porque ele conta a real mesmo, cara. Eu tava quase quebrado, eu tava desesperado, eu não dormia. E porque tem muita gente que acha que empreender é muito lindo. Não sei aonde. Porque é eu difícil. Gosto quando as pessoas falam, tô trabalhando demais, acho que eu vou abrir meu próprio negócio. Claro, vai lá. Vai lá. É exatamente o que você não deveria fazer. Mas, enfim. Então, acho que esse é um livro muito bom. Gosto bastante de ler. Um livro que eu já li, também agora eu tô voltando a reler, que eu acho também bem legal. Aí pegando o gancho de agência, consultoria, que é um modelo que eu acredito muito de negócio, que é o modelo de receita recorrente. Porque eu acho que tem muita agência ainda que às vezes quer cobrar por job. E isso não é sustentável, cara. É muito melhor você trabalhar por recorrência. A gente não trabalha por banco de horas, a gente trabalha por eficiência. Mas beleza, se você quiser trabalhar por horas, mas assim, ter um contrato ali que te gera uma recorrência mensal e tal. Então, hoje todas as nossas empresas são em modelo de cobrança recorrente. Então, esse é um livro que eu tô voltando agora a consumir. Ele é um livro bem legal, do Aaron Ross. Vale bastante a pena. E eu gosto de consumir algumas séries. Principalmente eu tenho visto o Amazon Prime. Eu sou bem nerd, né? Uma coisa que a gente não falou, eu participei do lançamento da loja da Marvel agora há pouco tempo, né? Eu sou bem nerd. Massa! A gente trabalha com a Dream Store, com a Marvel já... Com a Dream Store desde 2019, que faz vários eventos oficiais da Disney, loja oficial e tal. E aí, no ano passado, chegou o projeto de lançar a Marvel Brasil. A Marvel Store aqui no Brasil, que é a primeira na América Latina. E, cara, isso foi muito legal. Vocês trabalharam nesse projeto? Que sensacional! Conta um pouquinho pra gente. Como que eles acharam vocês, assim? Então... Foi benchmark? Não, em 2019... teve uma feira em São Paulo, que é o VTEX Day, que é um dos maiores eventos, né? A gente era patrocinador do evento. Esse evento trouxe o Barack Obama, era o palestrante principal e tal. Tinha, tipo,
3 horas de fila, porque todo mundo tinha que ser revistado pra entrar, porque ele ia estar no ambiente, o nível de segurança, tipo, Altíssimo. bizarro, assim, agente do Eu FBI lembro dessa infiltrado, ida do uma parada, assim, bizarra. E a gente tava nesse evento patrocinando, e aí lá eu conheci o Carlos Ricardo, que na época ele tinha uma ou duas lojas da Dream Store, que era um modelo que ele tava iniciando, ele já tinha uma loja de brinquedo, ele percebeu que dava pra ter um modelo de loja, estilo loja da Disney mesmo, dos parques de Orlando, assim. Uhum. Uma experiência muito diferente de compra, a loja linda. E aí a gente se conheceu nesse evento. Ele foi prospectado lá pelo time comercial, veio no nosso stand. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer reunião com ele, eu falei, eu preciso te falar uma coisa. Eu sou apaixonado pela Disney. E de fato sou, já fui algumas vezes. E aí a gente começou a desenvolver uma amizade. E aí a gente começou a tocar o projeto. Primeiro o e-commerce da Dream Store. E aí eu participei, ajudei em lançar a loja física. A primeira loja física que a gente lançou num modelo de mega store, assim, tipo, mega store. Na época pra gente era mega. Hoje, comparado às que já tem, é pequeno. Mas é engraçado, porque tipo, era uma loja de 250 metros, eu acho. A gente falava, caraca, essa loja é muito grande. Hoje a gente tem loja de 1.000 metros. Então eu participei Do processo desde o início, todo, que assim. massa. E aí no ano passado, o Carlão falou, cara, tô querendo trazer a Marvel pro Brasil, a Marvel Store. A primeira da América Latina, uma das primeiras do mundo. Só teve uma lojinha pequena na Ásia, mas acho que nem deu certo direito. Então meio que é uma... A gente fala que é a primeira do mundo, porque é mais legal falar isso, né? Claro. Licença poética. Mas na prática mesmo é a primeira na América Latina. E aí a gente começou cara, como é que vai ser, mix de produto, qual o melhor shopping, onde vai ser, precisa de tal espaço e tal. Então, cara, o nível de exigência da Disney é muito alto. Eu muito imagino. alto. Tudo basicamente tem que ser aprovado aqui e lá fora. É bem difícil, assim. Mas é a Disney, cara. É por isso que é bom. Precisa manter o padrão Disney, né? De experiência, enfim. Então, eu tava falando disso porque eu sou nerd. Então, cara, eu gosto muito de The Boys. The Boys. Cara, larguei no meio The Boys. Vou voltar. Cara, The Boys é legal. É pesado, mas é legal. Mas é melhor. Eu prefiro. Enfim, a gente conversa sobre isso. Mas aí, o Gen V, que é uma série derivada agora, tá faltando assistir só o último episódio. Mas é bem legal, tava assistindo agora. Eu sou um órfão de The Walking Dead. E então eu tô assistindo Fear the Walking Dead, que é uma série derivada, não é? um spin-off. E que, nossa, eu só tô assistindo porque eu sou muito órfão mesmo, porque tem umas ruim. temporadas ali que o negócio fica bem parado. Mas eu gosto de ver essas séries pós-apocalíptico, assim. Sei lá, acho A gente tá próximo, né? Bom se preparar. Pois é. Eu acho que eu gosto de duas coisas. Um é ver a mente criativa do cara que tá fazendo, tipo, como é que ele projeta um mundo que não existe. Isso eu acho muito fascinante, tipo... O Jogador Número 1, que é o filme do Spielberg lá sobre metaverso, é isso. O mundo acabou, todo mundo só vive no metaverso. Então, como que o cara imagina essa experiência? Eu acho que isso é muito legal. Então, eu gosto muito de ver essas séries assim. E aí, o The Walking Dead, pô, é exatamente isso. E aí, o Fear the Walking Dead meio que tenta repetir. Enfim, essa eu não sei se vale muito a pena. Só se você Só se você for órfão como ele. Mas essas são as séries que eu tô vendo agora. Massa. Acho que já tem bastante dica. Eu vou voltar a ver The Boys, porque eu abandonei no meio, mas acho que vale a pena voltar. Vale. Pra gente encerrar, Rauan, onde que a galera pode te encontrar? A gente vai colocar os links aqui depois na descrição do episódio, mas onde que a galera pode te encontrar, conectar contigo, LinkedIn, Instagram, enfim. Conta pra gente. Bom, LinkedIn eu tô lá também, mas eu tô bem mais no Instagram. Então fica um pouco mais fácil. Rauan Moraes, @Rauan Moraes. Rauan é H-A-W-A-N, Moraes com E. Se botar o Rauan certo, vai aparecer. Só tem você, né? Não tem outro. Essa é a parte boa de ter um nome um pouquinho complexo. Não tem outro. Então você botou Rauan, cara, LinkedIn, o Facebook eu nem sei se eu tô lá ainda. Acho que deve ter um perfil meu lá. Devem ter desativado. Mas LinkedIn ou Instagram, Rauan Moraes. Se quiser ver o da Simples também, aí é simples.inovação, o Instagram. Ou seguir o meu, aí eu falo não só sobre a Simples, mas também divido um pouco essas experiências de empreender, de tecnologia,
um pouco das outras empresas que a gente tem hoje também, além da Simples. Bacana. Acho que recomendo pra galera te seguir, principalmente porque você é um cara que visivelmente fala muito da vida real do empreendedorismo. Eu gosto de conversar com gente assim, de verdade. Porque às vezes a gente ouve esses galeras, guru de palco, enfim, às vezes até profissionais que estão no mercado, são consolidados e ficam segurando o conhecimento. Ai, eu peço pra falar, me conta alguma coisa que tu fez que deu errado, uma campanha que deu errado. Então, Lu, para, sabe? Todo mundo erra, abre o jogo, ajuda as outras pessoas a se inspirarem e elevar o nível. Afinal de contas, a coisa que a gente mais acredita aqui no Media Marketing, inclusive é um dos motivos da gente ter surgido, é que se todo mundo tiver o mesmo nível de conhecimento, todo mundo ganha, todo mundo cresce. O Grupo ND ganha sua fatia de mercado, a Simples Inovação ganha sua fatia de mercado, todo mundo cresce. Sim. É ou não é? Com certeza. E assim, eu acho que a gente passa coisas na vida que se a gente não puder contribuir com isso para outras pessoas, a gente passou em vão, né? Exato. Então, cara, eu tenho zero pudor de falar, eu quebrei, o porquê que eu quebrei, o que deu errado, o que depois eu não fiz. Porque, assim, a gente falou, a Simples não quebrou. De fato, a Simples não quebrou. Mas não é por isso que a gente não enfrentou um monte de dificuldade, né? Eu falei, fundei a empresa com outros 3 sócios. Nenhum deles está aqui. E o dia que ninguém mais estava e eu tive que decidir se eu continuava empreendendo ou se eu voltava a ser um fracasso. É difícil, né? Então... Eu tô rindo, mas é com respeito. Então, cara, é difícil pra caramba, assim. Sim. Você passa várias coisas. Esse episódio eu acho engraçado, porque saiu um sócio, saiu outro, aí ficou eu e um, e aí a gente tava fazendo assim, cara, fechando a tampa do caixão. Foi logo numa crise, sei lá, 2015, por ali. E aí, a gente fechando as contas ali, por algum motivo, ele me devia R$200. E aí, eu falei, cara, você não precisa me pagar e eu fico com a empresa. Aí ele falou, tá bom. Hoje ele tá arrependido. Ou seja... O Raul nem falou, mas eu já imagino. Hoje ele pensou, putz, R$200 mais. Naquele momento a empresa valia 400, né? Porque ele tinha 50% e eu 50%. E, cara, beleza. E anos depois, você vê que as coisas valeram a pena. Pô, foi sofrido pra caramba, foi difícil pra caramba. Ver que as pessoas que acreditavam com você não acreditam mais e você tem que falar, beleza, mas eu ainda acredito. Eu vou dar um passo a mais. E aí você corta o filme, né? E olha pra frente, cara, Forbes e quantos clientes e resultado e case. Aí você fala, cara, foi sofrido, mas valeu a pena. Nossa. Então acho que é legal dividir isso, porque tem muita gente que talvez esteja naquele momento que eu tava. Com certeza tem. Dos R$200. Uhum. E que, cara, continua. Se você continuar, você vai chegar em um outro momento. Não que assim, eu acho que eu tô no mega momento. Não. Até porque eu acho que a gente olha muito assim. Quando saiu a Forbes, me perguntaram, como é chegar lá? Eu falei, mas chegar onde? Aqui? Aqui, sei lá, aqui foi de boa, cara. Eu quero saber como é que é chegar lá. Que ainda tem mais coisa pra fazer. Então, acho que talvez tem gente que tá iniciando, tá um passo atrás, mas, cara, cada um tem a tua caminhada. Então, o importante é você continuar. E respeitar o seu momento também, né? Muito, com certeza. Sensacional. Dicas muito valiosas, tenho certeza. Quero te agradecer novamente por ter vindo participar do nosso podcast. Foi um prazer conversar contigo. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo até aqui tirou vários insights e muitas dicas em diversas frentes. A gente abordou aqui tema pra caramba dentro desse episódio. Obrigada por ter topado participar, por ter vindo até Floripa. Pra quem não sabe, reforço, o Raul veio do Rio de Janeiro pra gravar esse episódio conosco, aqui na sede do Grupo ND, nos altos do Morro da Cruz. Uma saga. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Imagina. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.